Bem-vindos de volta, pessoal. Obrigado por estarem aqui comigo e um agradecimento especial a cada um de vocês que se tornou assinante no Substack, aqui no YouTube, no Patreon, ou que de alguma forma apoia meu trabalho. Quero que saibam que sou grato a cada um de vocês. A Polônia fechou sua fronteira com a Bielorrússia por tempo indeterminado e, ao fazer isso, cortou uma rota comercial vital de 25 bilhões de euros por ano entre a China e a União Europeia. Isso, é claro, não é coincidência. É uma indicação direta de que interesses geopolíticos prevalecem sobre a lógica simples, sobre realidades econômicas básicas, se preferir, e também sobre interesses econômicos. De acordo com o governo polonês, essa decisão estava inicialmente ligada ao monitoramento dos exercícios militares em grande escala russo-bielorrussos, conhecidos como Zapad 2025. Rússia e Bielorrússia convidaram observadores estrangeiros, como normalmente acontece quando exercícios militares são realizados, mas, mesmo após o término desses jogos de guerra, a Polônia decidiu manter a fronteira fechada, citando: até que a situação esteja completamente segura. Essa situação também ocorre após o susto com drones, que agora se presume ter sido uma operação de falsa bandeira. E vamos deixar por isso mesmo. Nas palavras de um funcionário polonês, a lógica da segurança substituiu a lógica do comércio. É isso que o governo polonês diz. Agora, vamos analisar por que isso é importante e o que isso sinaliza. Essa rota específica, que vai da China passando pelo Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia e chegando à Polônia, representa 90% de todo o transporte ferroviário de carga entre a China e a União Europeia. No último ano, o comércio nesse corredor aumentou dramaticamente. O volume de cargas cresceu mais de 10% e o valor das mercadorias disparou quase 85%, totalizando mais de 25 bilhões de euros só em 2024. O que antes era um segmento de nicho do comércio China, o UE agora representa quase 4% de todo o comércio entre as duas regiões. Portanto, essa é uma rota crucial. Mas com o fechamento da Polônia, todo esse sistema praticamente bateu de frente com uma parede. A operadora estatal de cargas PKP Cargo, que na semana passada comemorou o lançamento de seu primeiro trem de carga Varsóvia-China, agora alerta para consequências de longo prazo muito sérias. O fechamento corre o risco de desviar o comércio para o sul, passando pelo Cazaquistão, pelos mares Cáspio e Negro e seguindo para o sul da Europa ou Turquia. E essa rota alternativa é significativamente mais cara e muito, muito mais lenta. E claro, não se trata apenas de trens. Cerca de 10 mil caminhoneiros da Bielorrússia que trabalham para empresas de transporte polonesas agora estão na prática presos. Essas pessoas estão em um limbo, incapazes de cruzar para a Polônia para voltar ao trabalho ou de retornar para casa. Todo o transporte de carga está paralisado, incluindo produtos farmacêuticos, alimentos e outros embarques sensíveis ao tempo. Isso não é apenas uma questão logística, é claro, um problema para toda a economia. Esforços para redirecionar os embarques através da Lituânia ou da Letônia já estão em andamento, mas eles também apresentam seus próprios riscos. Esses pontos de fronteira menores estão sob pressão e, como alertam alguns analistas, realmente não há garantia de que essas fronteiras permanecerão abertas. Para complicar ainda mais, ninguém sabe quanto tempo o fechamento vai durar. O governo polonês não forneceu nenhum cronograma, nenhum plano e nenhuma resposta concreta para as empresas afetadas pela paralisação. Então, por que a Polônia está escalando a situação? Por que está fazendo isso? Bem, a resposta não está apenas nas preocupações de segurança, é claro, mas também na geopolítica. Essa medida se insere diretamente nas tensões estratégicas mais amplas envolvendo os Estados Unidos, Rússia, China e a União Europeia. Segundo o ex-chefe de inteligência polonês Piotr Krawczuk, Washington provavelmente está satisfeito com o fechamento. Os Estados Unidos vêm pressionando a BioWare a impor tarifas à China, especialmente devido às contínuas compras de petróleo e gás russos por Pequim.
bloquear as rotas comerciais terrestres da China para a Europa e o comércio com parceiros europeus, ao menos temporariamente, dá aos Estados Unidos um certo grau de influência sem precisar pressionar Bruxelas diretamente a adotar tarifas ou sanções. Portanto, esse fechamento pode ter sido muito bem orquestrado nos mais altos níveis. Krawchuk também sugere que os portos de Roterdã e Hamburgo, normalmente ignorados por esse corredor ferroviário, agora estão discretamente recebendo a mudança de braços abertos. Com o transporte ferroviário de cargas interrompido por tempo indeterminado, as mercadorias podem passar a ser escoadas pelos portos marítimos, impulsionando as economias locais. Até agora, a própria União Europeia tem se mantido muito silenciosa. Nenhum comentário de Bruxelas e nenhuma reação significativa de outros Estados-membros. E esse silêncio em termos diplomáticos é bastante revelador. A China, por sua vez, está observando tudo de perto. O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, voou para Varsóvia no início desta semana para conversar diretamente com seu homólogo polonês Sikorski, uma das principais figuras do chamado Partido da Guerra Europeu. Em declarações públicas, a China expressou esperança de que a Polônia tomasse medidas para reabrir a rota, mas é claro, não houve nenhuma ação por parte da Polônia. Por enquanto, Pequim parece não estar disposta a escalar a situação, especialmente porque os volumes totais de comércio, embora estejam crescendo, ainda representam uma fração do comércio global da China. Mas na prática, na Polônia e na Bielorrússia, os efeitos estão sendo sentidos diariamente. Como acabei de mencionar, há 10 mil pessoas que estão, na prática, presas, esperando que isso seja resolvido de alguma forma. Ainda assim, Varsóvia insiste que a decisão é inegociável. Eles estão determinados a manter a fronteira fechada por tempo indeterminado. Apesar da visita de Wang Yi e do impacto negativo óbvio do fechamento, um porta-voz do governo polonês confirmou que a fronteira permanecerá fechada, abre aspas, até novo aviso. O Ministério do Interior também afirmou que as perdas serão calculadas assim que a situação se estabilizar. Só então poderá ser oferecido apoio financeiro aos setores impactados, às empresas e indivíduos que ficaram isolados. Até lá, as empresas, de transportadoras a exportadores e companhias de caminhões, estão na prática agindo no escuro, estão por conta própria. Isso é mais do que uma interrupção comercial. Todos nós entendemos isso. Trata-se de uma demonstração clara de que, no mundo de hoje, as condições geopolíticas se sobrepõem ao comércio e o alinhamento geopolítico molda a realidade econômica. Essa é a conclusão. A postura firme da Polônia e o fechamento da fronteira não só testaram a paciência diplomática da China, como também desafiaram a União Europeia a definir sua própria posição. A Europa vai, silenciosamente, se alinhar à contenção da China promovida pelos Estados Unidos ou buscará restaurar seus canais comerciais, mesmo correndo o risco de complicar as relações transatlânticas? O que a Europa fará? Por enquanto, ainda não se sabe se mais escaladas estão planejadas. Dê um like neste vídeo, considere compartilhá-lo e inscreva-se no YouTube. Eu adoraria ter você de volta no próximo. E se você gosta de ler, se quiser um pouco mais de conteúdo, fique à vontade para conferir meu Substack e Patreon. Os links estão na descrição abaixo. Aproveite o resto do seu dia. Cuide-se.